No meio do deserto, uma cidade de US$ 1 trilhão está sendo construída. Uma metrópole linear de 170 quilômetros de comprimento, sem carros, sem ruas e com emissão zero de carbono. Parece ficção científica, mas é o projeto NEOM, a joia da coroa da Arábia Saudita. Este é o futuro que os príncipes em Riad vendem ao mundo. Um futuro de inteligência artificial, luxo e prosperidade. Mas por trás dos renders futuristas e das promessas de trilhões de dólares, existe uma verdade inconveniente. A verdade é que este império, com o maior fundo soberano do planeta e a empresa mais valiosa da história, está construído sobre uma base que está se desfazendo. Uma base de areia e petróleo. E a mentira que sustenta tudo isso está prestes a ser exposta, ameaçando não apenas o reino, mas a estabilidade de toda a economia global. Para entender a fragilidade de hoje, precisamos voltar para 1938. Foi quando geólogos americanos descobriram petróleo em quantidades inimagináveis sob as areias da Arábia. Aquele líquido preto transformou uma nação de tribos nômades em uma superpotência financeira. Um acordo simples foi selado com os Estados Unidos. Petróleo em troca de segurança militar. Esse pacto definiu a geopolítica mundial por quase um século. A riqueza era tão vasta que o reino podia se dar ao luxo de não cobrar impostos de seus cidadãos. Saúde, educação, subsídios. Tudo era fornecido pelo Estado. Em troca, a população oferecia lealdade inquestionável à família real. Mas essa era de ouro criou um vício. A economia tornou-se 90% dependente das exportações de petróleo. E agora, o mundo está mudando, e o relógio para o fim da era do petróleo está correndo mais rápido do que nunca. Imagine um país onde quase ninguém paga imposto de renda, onde a gasolina é mais barata que água engarrafada e a eletricidade é praticamente gratuita. Esta não é uma utopia, mas a realidade da Arábia Saudita por décadas. Este sistema, conhecido como contrato social rentista, funcionava de forma simples. O governo recebia bilhões de dólares com a venda de petróleo e distribuía essa riqueza para a população em forma de empregos públicos bem remunerados, subsídios generosos e serviços gratuitos. Em troca, o povo não questionava o poder absoluto da monarquia. Este modelo criou uma sociedade com um padrão de vida artificialmente elevado, mas também uma força de trabalho pouco produtiva e uma economia completamente estagnada, incapaz de criar valor fora do setor de energia. Um paraíso dourado, mas com prazo de validade. O problema com um paraíso financiado por um único recurso é o que acontece quando esse recurso perde o valor. Por décadas, a Arábia Saudita não precisou se preocupar com isso. O mundo tinha uma sede insaciável por petróleo, mas o século XXI trouxe duas ameaças existenciais: a ascensão de fontes de energia renovável e a revolução do xisto nos Estados Unidos, que inundou o mercado e derrubou os preços. De repente, a matemática que sustentava o reino deixou de fechar. Os cofres do Estado começaram a esvaziar a um ritmo alarmante. O príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, ou MBS, percebeu que o modelo que enriqueceu seu avô e seu pai levaria seu próprio reinado à falência. A mudança não era mais uma opção. Era uma questão de sobrevivência. O reino precisava de um plano. A resposta de MBS foi um plano audacioso e grandioso chamado Visão 2030. Lançado em 2016, seu objetivo era nada menos que transformar radicalmente a Arábia Saudita em apenas 14 anos. A meta era diversificar a economia, reduzir a dependência do petróleo, abrir o país ao turismo e ao investimento estrangeiro e criar milhões de empregos no setor privado para sua população jovem e crescente. No papel, era brilhante. Projetos como o NEOM, o megaprojeto turístico do Mar Vermelho e a cidade de entretenimento Qiddiya capturaram a imaginação do mundo. Mas um plano dessa magnitude precisava de um financiamento colossal. E para obter esse dinheiro, MBS planejou o que foi anunciado como o maior negócio da história, a venda de uma parte da joia da coroa saudita, a gigante petrolífera Saudi Aramco. A Saudi Aramco não é uma empresa qualquer, é a entidade mais lucrativa do planeta, bombeando cerca de 10% de todo o petróleo mundial. É o coração financeiro do reino, a fonte de toda a sua riqueza e poder. A ideia de MBS era simples: vender uma pequena participação de 5% da empresa em uma oferta pública inicial, ou IPO. Ele pessoalmente declarou que a Aramco valia uma cifra impressionante, US$ 2 trilhões. Isso significaria que a venda de apenas 5% da empresa injetaria US$ 100 bilhões nos cofres do Estado. Esse dinheiro seria o combustível para financiar a Visão 2030 e garantir o futuro do reino. Havia apenas um problema: ninguém fora da Arábia Saudita acreditava nesse número. Aqui é onde a fachada do Império de Areia começa a rachar. Quando os banqueiros de investimento de Wall Street e de Londres começaram a analisar os números da Aramco, eles chegaram a uma avaliação muito diferente. A maioria estimou o valor da empresa entre 1,2 e 1,5 trilhão de dólares. Por que a diferença? Por várias razões. Primeiro, o risco político.
A Aramco não é uma empresa independente, ela é controlada pelo Estado saudita, uma monarquia absoluta em uma região instável. Segundo, a questão da transparência. Por décadas, os dados mais cruciais da Aramco, como o tamanho real de suas reservas de petróleo, foram um segredo de Estado bem guardado. Investidores internacionais exigiam clareza, mas o reino era relutante em abrir seus livros. A questão das reservas é o cerne da desconfiança. Oficialmente, a Arábia Saudita afirma ter cerca de 260 bilhões de barris de petróleo em reservas provadas. O problema é que esse número mal mudou desde os anos 80, apesar de o país ter extraído bilhões de barris a cada ano. Isso é matematicamente suspeito. Críticos e especialistas da indústria petrolífera argumentam que as reservas reais podem ser significativamente menores. Se essa informação viesse a público, não apenas o valor da Aramco despencaria, mas a própria percepção do poder saudita no cenário global seria abalada. A avaliação de 2 trilhões de dólares não era apenas uma questão financeira, era uma questão de orgulho nacional e de poder geopolítico. Admitir um valor menor seria uma humilhação para a MBS. A insistência de MBS na avaliação de 2 trilhões de dólares transformou o IPO em um impasse. Os grandes investidores internacionais, como fundos de pensão e gestores de ativos, recusaram-se a pagar o preço exigido. Eles viam o investimento como muito arriscado e supervalorizado. O tão esperado IPO Global em Nova York ou Londres foi cancelado. Em vez disso, em 2019, o governo saudita realizou uma listagem muito menor, apenas na Bolsa de Valores local, a Tadawul. Para garantir que a meta de avaliação fosse atingida, o governo pressionou as famílias e empresas mais ricas da Arábia Saudita a comprar as ações. Foi uma vitória de relações públicas, mas uma falha estratégica. O grande capital estrangeiro que a Visão 2030 precisava desesperadamente não apareceu. Essa dificuldade em atrair investimento estrangeiro não se limita a Aramco. É o maior obstáculo para toda a Visão 2030. O assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018 no consulado saudita em Istambul chocou o mundo e manchou a imagem de MBS como um reformista. Muitos CEOs e investidores ocidentais se distanciaram do reino, temendo os riscos de reputação. Além disso, a falta de um sistema jurídico transparente e a incerteza regulatória tornam o ambiente de negócios saudita um campo minado para estrangeiros. O capital global é medroso, ele busca estabilidade e previsibilidade, duas coisas que a Arábia Saudita, apesar de sua riqueza, luta para oferecer. Sem o dinheiro e o conhecimento estrangeiro, os megaprojetos correm o risco de se tornarem elefantes brancos caros no deserto. Vamos falar sobre Neom, a cidade do futuro. O projeto é tão ambicioso que beira a fantasia. Cidades flutuantes, uma lua artificial, praias com areia que brilha no escuro e táxis voadores. O custo estimado é de 500 bilhões de dólares, podendo chegar a mais de 1 trilhão. Mas relatórios recentes indicam que o projeto está sendo reduzido. A primeira fase da cidade linear, The Line, previa abrigar 1,5 milhão de residentes até 2030. Agora, a meta foi reduzida para menos de 300 mil. Executivos estrangeiros estão deixando o projeto em meio a preocupações sobre sua viabilidade e relatos de violações de direitos humanos, como o deslocamento forçado de tribos locais. Neom simboliza o dilema saudita, uma visão grandiosa que colide com a dura realidade da execução e do financiamento. A outra grande aposta é o turismo. A Arábia Saudita, lar dos locais mais sagrados do Islã, está se abrindo para turistas não religiosos pela primeira vez em sua história. Estão sendo construídos resorts de luxo ao longo da costa do Mar Vermelho e locais históricos estão sendo restaurados. O objetivo é atrair 100 milhões de visitantes por ano até 2030, mas o desafio é imenso. O país precisa competir com destinos já estabelecidos como Dubai e Egito. Além disso, as rígidas leis sociais, embora relaxadas recentemente, ainda são um obstáculo para muitos viajantes ocidentais. A proibição do álcool, por exemplo, é um grande impedimento para o desenvolvimento de um setor de turismo de massa. O reino quer o dinheiro dos turistas, mas não tem certeza se quer a cultura que vem com eles. Enquanto o governo gasta trilhões em projetos futuristas, o contrato social com seu povo está sendo reescrito à força. Para equilibrar o orçamento, o governo teve que tomar medidas impopulares. Introduziu um imposto sobre valor agregado, que agora está em 15%. Aumentou os preços da gasolina e da eletricidade, cortando subsídios que existiam há gerações. Para os cidadãos sauditas, isso é um choque. Eles foram ensinados a esperar o apoio do Estado do berço ao túmulo. Agora, estão sendo solicitados a pagar mais e receber menos. Essa pressão econômica sobre a população cria um risco de instabilidade social que o reino não experimentava há décadas. A lealdade que antes era comprada com petrodólares agora está sendo testada. O maior desafio de todos, no entanto, é a questão do emprego.
60% da população saudita tem menos de 30 anos. A cada ano, centenas de milhares de jovens entram no mercado de trabalho. O governo não pode mais arcar com a contratação de todos eles em empregos públicos confortáveis. O setor privado precisa criar esses empregos, mas o setor privado saudita é fraco e depende de mão de obra estrangeira barata. Os jovens sauditas, acostumados com a promessa de segurança do Estado, muitas vezes não têm as habilidades ou a disposição para trabalhar nos empregos que o setor privado oferece. Criar uma força de trabalho dinâmica e produtiva do zero é talvez a tarefa mais difícil da Visão 2030. Se falhar, o reino enfrentará uma bomba relógio demográfica de desemprego juvenil. Para financiar seus planos ambiciosos e compensar a falta de investimento estrangeiro, a Arábia Saudita está queimando suas reservas financeiras a um ritmo perigoso. O Fundo Soberano do país, o PIF, está investindo agressivamente em tudo, desde empresas de tecnologia como a Uber até a criação de uma liga de golfe rival, a Live Golf, e a contratação de estrelas do futebol como Cristiano Ronaldo. Essa estratégia é conhecida como sports washing, usando o esporte para limpar a imagem internacional do país. Mas são apostas caras e arriscadas. O PIF está se tornando o investidor de último recurso para a própria economia do país, um ciclo que não é sustentável a longo prazo. O dinheiro parece infinito, mas não é. A vulnerabilidade econômica da Arábia Saudita tem consequências diretas em sua política externa. Um reino mais fraco economicamente é um reino que se sente mais inseguro. E isso ajuda a explicar algumas das ações mais agressivas de MBS no cenário mundial. A desastrosa guerra no Iêmen, o bloqueio diplomático do Catar e a crescente rivalidade com o Irã são todos sintomas de um poder que tenta projetar força para mascarar suas fraquezas internas. O reino está tentando se afirmar como o líder indiscutível do mundo árabe e islâmico, mas sua dependência do petróleo o torna vulnerável às flutuações do mercado e à pressão de outras potências globais como a China e a Rússia, que estão aumentando sua influência na região. A relação com os Estados Unidos, a pedra angular da segurança saudita por 80 anos, também está mudando. Os EUA não dependem mais do petróleo do Oriente Médio como antes, graças à sua própria produção de xisto. Isso significa que Washington tem menos incentivo para garantir a segurança do reino. A retirada americana do Afeganistão e a relutância em se envolver mais profundamente nos conflitos da região são sinais claros para Riad de que eles não podem mais contar com o tio Sam da mesma forma. Essa mudança obriga a Arábia Saudita a buscar novas alianças, notadamente com a China, seu maior cliente de petróleo. Mas Pequim é um parceiro puramente transacional, não um protetor militar. O guarda-chuva de segurança que permitiu ao reino prosperar está se fechando. Em meio a tudo isso, há o fator mais imprevisível de todos, o próprio Mohammed bin Salman. Ele é um líder de imensa ambição, carisma e poder. Ele consolidou o controle sobre o reino de uma forma que nenhum líder fez antes, afastando rivais e centralizando a tomada de decisões. Por um lado, essa concentração de poder permite que ele impulsione reformas que antes eram impensáveis. Ele permitiu que as mulheres dirigissem, abriu cinemas e promoveu concertos. Por outro lado, seu estilo impulsivo e sua intolerância à dissidência criam um ambiente de medo e incerteza. O futuro de uma nação de 35 milhões de pessoas e a estabilidade de toda uma região repousam sobre os ombros de um homem. É uma aposta de altíssimo risco. A Arábia Saudita também enfrenta uma corrida contra o tempo em uma frente global, a mudança climática. A transição energética global está se acelerando. Grandes economias estão se comprometendo com metas de emissão zero e investindo pesadamente em veículos elétricos e energias renováveis. Cada carro elétrico vendido, cada painel solar instalado, é um prego a menos no caixão da era do petróleo. Para um país cuja economia é literalmente construída sobre combustíveis fósseis, esta é uma ameaça existencial. A Visão 2030 é uma tentativa de construir uma arca antes do dilúvio, mas a questão é se eles conseguirão construí-la a tempo, antes que seus ativos mais valiosos se tornem o que os economistas chamam de ativos encalhados, petróleo no subsolo que ninguém mais quer comprar. O paradoxo saudita é fascinante. É um país tentando saltar do século VII para o século XXII em uma única geração. É uma monarquia absoluta, tentando implementar reformas econômicas liberais. É o maior produtor de petróleo do mundo, investindo em energia solar. Essas contradições estão no centro de sua luta. O sucesso da Visão 2030 não depende apenas de construir cidades futuristas. Depende de mudar a mentalidade de toda uma população, de criar uma cultura de trabalho e inovação onde antes havia uma cultura de dependência. Esta é uma transformação social e cultural muito mais difícil do que construir o arranha-céu mais alto do mundo. A engenharia social é infinitamente mais complexa que a engenharia civil. A história está repleta de impérios que não conseguiram se adaptar a um mundo em mudança. O Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, a União Soviética. Todos pareciam permanentes, até que não eram mais. A Arábia Saudita está em uma encruzilhada histórica.
O caminho que eles escolherem e se tiverem sucesso em sua jornada, terá um impacto que vai muito além de suas fronteiras. O preço do petróleo, a estabilidade do Oriente Médio, o equilíbrio de poder global, tudo está interligado com o destino deste reino do deserto. A grande mentira não era apenas sobre o valor de uma empresa, era a mentira de que a riqueza do petróleo poderia durar para sempre e que um país poderia prosperar sem realmente produzir nada além de um único recurso. Então, o que acontece a seguir? Existem dois futuros possíveis para a Arábia Saudita. No primeiro, o cenário otimista, a visão 2030, apesar dos solavancos, funciona. O país se transforma em um centro de logística, turismo e finanças. Sua população jovem e educada impulsiona uma economia vibrante e diversificada. O reino se torna um modelo de sucesso pós-petróleo. No segundo, o cenário pessimista, os megaprojetos falham, o dinheiro acaba e a insatisfação social cresce. O país se torna um estudo de caso da maldição dos recursos, uma nação rica que não conseguiu se reinventar a tempo, um império de areia que, no final, foi levado pelo vento da mudança. A aposta de trilhões de dólares foi feita. Agora, o mundo assiste para ver onde a roleta vai parar. A história da Arábia Saudita é mais do que uma questão de economia. É uma lição sobre a natureza do poder, da riqueza e da mudança. Ela nos mostra que a maior riqueza de uma nação não está no que ela extrai do solo, mas no que ela constrói na mente de seu povo. A mentira de 2 trilhões de dólares da Aramco foi um sintoma de um problema muito mais profundo, a crença de que o futuro poderia ser simplesmente comprado. Mas o futuro precisa ser construído, com trabalho duro, inovação e, acima de tudo, uma base sólida de realidade. O império de areia pode se transformar em uma fortaleza de granito, ou pode se desfazer no deserto. O resultado definirá o nosso mundo no próximo século. Mas a pergunta que fica é: você acha que a Arábia Saudita conseguirá escapar da sua maldição do petróleo? Ou estamos testemunhando o início do fim de um império? Deixe sua opinião nos comentários.